Beleza? Sem enrolação, porque o assunto é sério e não dá para brincar. Acredito que nesse momento todos já estão sabendo que um homem explodiu fogos de artifício em seu carro e em seguida detonou novos artefatos que estavam presos no seu corpo na porta do STF. O homem faleceu. Nos minutos seguintes ao fato, a imprensa brasileira, militante, sem a devida apuração que o jornalismo pede, sem um pingo de responsabilidade, fez o que era o mais previsível. Não só chamou o homem de bolsonarista, numa tentativa de criminalizar, de antecipar uma culpa, como também começou uma espécie de corrente dizendo que o PL dá anistia para os presos políticos após aquele atentado contra a democracia, já era. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada desse dia 14 e eu senti que eu precisava reunir todas as informações que nós temos até o momento para mostrar para vocês que eu acredito que tudo não passa de uma grande narrativa, para variar. E agora, nesse momento, eu não vou dizer que isso foi plantado, porque eu não tenho nem provas nem indícios para dizer tal coisa. Mas olha só que coisa curiosa. Em 27 de novembro, daqui a alguns dias, a Suprema Corte vai julgar as ações contra as Big Techs e sobre a nossa lei da internet, que é o Marco Civil. Além disso, estamos às vésperas da reunião do G20, onde teremos a visita de muitos chefes de Estado e mídia internacional. Mas, como eu disse, isso é só um detalhe curioso. Óbvio que um fato como o que ocorreu, com a narrativa em volta de que seria um bolsonarista radical, um terrorista tentando contra a democracia, contra o STF, deve fortalecer a base do governo, além das ideias de pessoas poderosas que desejam implementar suas vontades, mas encontram algumas dificuldades e talvez resistências. Mas nesse vídeo eu pretendo te mostrar que todas essas alegações são narrativa. E como falar até papagaio fala, bora provar. Tio França, o suspeito, e eu tenho que chamar assim, disputou as eleições de 2020 e concorreu pelo PL ao cargo de vereador na cidade de Rio Sul, em Santa Catarina. E esse fato foi o primeiro que despertou o canhão da mídia para alegar que tio França era um bolsonarista e que o caso se trataria de uma continuidade do 8 de janeiro. Daniela Lima, da Globo News, correu para dizer, abre aspas, o dono do carro que explodiu na Praça dos Três Poderes é Francisco Vanderlei, de 59 anos, e o veículo estava cheio de explosivos. Ele foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina e é autor de várias postagens com teor radical nas redes sociais. Autoridades foram informadas que ele tinha relação com golpistas do 8 de janeiro. Saiba mais com Daniela Lima. Fecha aspas. Então, o primeiro ponto a ser levantado é que a jornalista não fez questão de mencionar porque não era conveniente mesmo. Tio França foi candidato pelo PL em 2020, ano que o partido fez coligação com o PDT para poder apoiar o candidato à prefeitura pelo PDT, que é um partido de esquerda. Mas o mais importante é ressaltar que em 2020 o Bolsonaro não estava no PL. Ele somente se juntou ao partido no finalzinho de 21. E só a título de refrescar a memória, ele foi muito criticado pela escolha da legenda, já que o PL sempre foi visto como um partido de centro fisiológico, jamais um partido de direita. Então esse é o fato central que deve ser sempre mencionado. Ele era bolsonarista porque concorreu no PL um ano antes do presidente se juntar à sigla. Narrativa desfeita. Mas continuando, durante boa parte da não apuração de fatos e do surto coletivo que a nossa imprensa, a base parlamentar e social da esquerda viveram, foi dito que o homem estava com um carro cheio de explosivos, detonou o veículo, depois foi em direção à Suprema Corte, tentou entrar, jogou um artefato contra a estátua do STF, ela bateu na estátua, voltou e estourou nele. Eu juro, foi isso que a nossa mídia, que apura todos os fatos, trouxe para todos nós. Pausa nesse momento porque agora você precisa conhecer o senhor Francisco, o tio Francisco. Segundo relatos do deputado Jorge Goitem, que concedeu entrevista à CNN, o Francisco, tio França, era uma boa pessoa, um empreendedor de sucesso em Rio do Sul. Recentemente, ele passou por um divórcio que o desestabilizou emocionalmente e o deputado relata que notou que o tio França estava com a mente alterada. Esse relato bate com o relato do filho em entrevista ao Metrópolis, onde ele contou que o pai havia saído de casa há meses após problemas familiares com a mãe, que o fato o deixou muito abalado e que ele comunicou que viajaria, que queria ir para o Chile.
O filho estava sem notícias do pai há meses. Disse apenas que tomou conhecimento que o pai foi para Itapema, depois para Minas Gerais, na sequência para Brasília, mas que seu plano mesmo era ir para o Chile. No dia de ontem, tio França foi até o seu perfil no Facebook e fez uma série de postagens desconexas e sem sentido. Ele disse que havia colocado artefatos nas casas de William Bonner, Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin e de José Sarney, além de que o jogo acabaria no dia 16 de novembro. Ele também sugeriu que uma revolução começasse no dia 15 e que ele estaria em espírito na linha de frente. Ele também fez uma postagem de um versículo de Provérbios e disse que se Lula e Bolsonaro amassem o Brasil, deveriam sair da vida pública pelo fim da polarização. Pronto. Agora você já sabe quem é o tio França. Voltando então ao ponto que paramos na história, sobre como o ato ocorreu. Inicialmente, populares disseram que o carro havia explodido e que, na sequência, ele havia se aproximado da estátua do STF, que teria jogado um artefato contra a estátua, que não detonou. Um vigilante teria se aproximado e tio França teria dito para ninguém chegar perto e mostrou que possuía artefatos presos ao próprio corpo. Na sequência, ele se deitou no chão, colocou um desses artefatos embaixo da cabeça e acionou. Porém, um vigia que trabalhava no prédio da Suprema Corte testemunhou que o homem não tentou atingir ninguém, que ele sim se aproximou da estátua da Suprema Corte, detonou um artefato, mostrou para o vigia que possuía mais deles presos ao corpo, acendeu o outro, deitou e colocou embaixo da cabeça. Porém, o vigia relata que, em momento algum, tio França tentou ferir qualquer pessoa e que, para ele, não existia dúvidas que se tratava de uma pessoa tirando a própria vida. Essa também é a versão, até o momento, do major da Polícia Militar que atua no caso. Ele disse que não existem outros artefatos espalhados por outros lugares, além daqueles que estavam presos ao próprio corpo de tio França, e que o caso não é tratado como um atentado, e sim como uma pessoa acabando com a própria vida. O ministro do GSI também disse que, até o momento, tudo aponta para a atuação de um lobo solitário, mas que, claro, só as investigações confirmariam isso. Dito isso, não seria a primeira vez que algo do tipo acontece, já que no início de janeiro de 2023, antes do 8 de janeiro, um homem colocou fogo em si mesmo na porta da Suprema Corte. Só mais uma informação. Quando tudo ocorreu, o tio França usava a roupa do personagem Coringa. Em resposta a tudo o que ocorreu, o Lira cancelou a sessão na Câmara amanhã. Além disso, todas as mídias, e eu disse todas, além de todos os parlamentares de esquerda, dizem que o PL da anistia, após esse episódio, foi enterrado. PL esse que estava tomando corpo e tração no Congresso pelas penas absurdas que senhoras de idade e mães de crianças pequenas receberam, que é uma pauta da direita brasileira que entende que gente com um batom na mão escrevendo "perdeu o mané" em uma estátua não pode ser tratada como terrorista. E quando você compara o caso da Débora com o caso de ontem, isso fica muito evidente. Mas o que mais me assustou em tudo isso até o momento, porque obviamente eu ainda posso me assustar mais, é como a mídia e os demais poderes usaram um fato triste como esse para fazer política militante enquanto o corpo desse homem ainda estava lá no chão. Como o ambiente que vivemos deixa explícito que, sempre que puderem, tentarão expurgar a direita do debate público, que nós somos os extremistas, enquanto ainda nessa quarta-feira uma influenciadora de esquerda fez um vídeo pregando que pessoas deveriam ter coragem de sequestrar parlamentares de direita que não assinaram a PEC do 6x1, nada aconteceu com essa pessoa, porque ela não é uma radical, ela é só uma militante. Radicais somos nós, que pensamos diferente. Isso está muito óbvio. A tentativa da esquerda de instrumentalizar uma tragédia para fins políticos denota a falência moral daqueles que não se compadecem sequer com um sujeito com claros distúrbios mentais que deu fim à própria vida, mas tentaram se valer do incidente para atingir seus fins políticos e justificar perseguições e abusos contra a oposição. O uso oportunista dessa tragédia, sem qualquer empatia pela dor de uma família que acaba de perder um ente querido, é um reflexo preocupante de um discurso político que perdeu o contato com o respeito e a humanidade. A sociedade brasileira merece um debate verdadeiro, justo, baseado na realidade dos fatos. E manipular eventos trágicos para tentar minar um projeto de reconciliação nacional, que é o PL da anistia,
É um ato de desonestidade que deveria ser condenado por qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Em um momento em que o Brasil precisa de união, a verdade deve sempre prevalecer sobre interesses políticos mesquinhos e menores. E essa é a minha opinião, algo que atualmente pode dar cadeia em um país auto-intitulado uma democracia. Tudo pela democracia. Todo mundo aí viu a deslumbrada da República sendo o assunto mais comentado do Brasil por sua falta de... de tudo, né, gente? A pessoa deslumbrada perde um pouco a noção. Um pouco, olha como que eu fui bondosa. E isso porque já havia começado mal com a imprensa repercutindo que o evento custou 33 milhões aos cofres públicos, que não é nada mais, nada menos do que o nosso dinheiro, enquanto a UFRJ tá sem luz e sem água por falta de pagamento. Eis as prioridades de Brazuela, porque sim, gastamos 33 milhões no evento da Esbanja, o que justifica o apelido de Esbanja. Só que, pior do que a imprensa repercutir que ela gastou quase R$ 1 milhão em artistas, porque gente deslumbrada quer colar com gente famosa, né? Ou mais ou menos famoso. Foi o fato de que o povo não deu moral nem pra ela, nem pros artistas, já que o flop veio. Filma só minha carinha aqui. Não filma que tá vazio, não, pelo amor de Deus. Filma os artistas. Isso, só aqui. O povo não compareceu ao Janja Palusa, e eu imagino que isso deve ter dado um baque na autoconfiança da moça, né? Psh, tadinha. Na sequência disso, um outro momento que quebrou as pernas da Esbanja, porque enquanto ela discursava, querendo dar um ar de seriedade para um evento que já começou todo cagado, veio uma pessoa e trouxe a realidade para aqueles olhos deslumbrados. O Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem. Janja Palusa era real. Você imagina o quanto que essa senhora não ficou sem graça? Tanto esforço para brilhar, tanto dinheiro gasto para causar, o evento flopa e ainda é batizado de Janja Palusa. Algo deveria ser feito para que ela tivesse a atenção merecida, já que até aquele momento foi uma sequência de fracasso a nível mundial. Afinal de contas, era o G20 social, galera. Então eu imagino que no auge do desespero com a péssima repercussão de mais um de seus atos, porque já foram muitos. Ah, gente, e desculpa interromper meu próprio raciocínio, mas eu tenho que relembrar aqui alguns desses momentos. Em 2024, enquanto o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água e milhares de pessoas lutavam para salvar outras pessoas, a Esbanja apareceu num vídeo super emocionada pelo resgate do cavalo Caramelo, que, aliás, foi resgatado pela Polícia Militar de São Paulo. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente tá desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. Várias publicações, assim como veículos de mídia, repercutiram mal a declaração dada pela Esbanja. E não foi algo que só eu achei ruim porque eu sou implicante. Pegou mal mesmo. Assim como foi no Carnaval de 2023, onde uma tragédia se abateu sobre o litoral de São Paulo e 65 pessoas perderam suas vidas. Você sabe onde que estava a Esbanja? Já estava curtindo o Carnaval em Salvador. Muito divertido. Enquanto isso, todos os jornais de todo o Brasil repercutiam a tragédia que se abateu no litoral de São Paulo. Caso você não saiba, foi desse ocorrido que surgiu essa imagem da Esbanja que circulou por toda a internet como uma forma de protesto pelo, no mínimo, falta de noção. E mesmo antes da tragédia no Rio Grande do Sul desse ano, em setembro de 2023, um ciclone atingiu o estado, deixando pelo menos 40 pessoas sem vida. Na ocasião, nem Lula nem a Esbanja foram até o local e o Alckmin teve que vestir o carão para informar que Lula não foi até lá porque estava com uma indisposição de saúde. Porém, no mesmo dia em que essa declaração foi dada, foi assim que a Esbanja chegou à Índia para a reunião do G20. Boa noite. Me segura que eu já vou sair dançando. Bicho, mas pegou tão mal que ela apagou a publicação das suas redes sociais. Mas pra gente não ficar muito tempo no passado, vamos voltar aqui pro Janja Palusa?
Repercussão ruim, público não compareceu, G20 rebatizado de forma negativa a sua imagem. Deve ter sido nesse momento que Esbanja pensou, e se eu der uma lacrada aqui? Fuck you, Elon Musk. Que ideia boa, viu, fia? Vamos xingar o novo integrante do governo americano após o meu marido ter chamado o presidente eleito de nazista. Arrasou! Mas agora, falando sério, eu não preciso nem falar que a repercussão para essa fala foi a pior possível. O que chocou Dona Esbanja, que achou que estava agradando a plateia. Lula desautorizou mundialmente. Lula censura Esbanja em público por ter mandado Elon Musk se folher. Ela tirou no pé do marido. E isso rolou porque, na sequência, após sua fala, o Lula disse no evento do G20 que não tem que xingar ninguém não, viu, minha filha? Cara, e eu achei esse um vexame maior do que essa cena aqui. Vocês lembram? Sobre a Janja ser uma deslumbrada, bom, galera, já havia sinais. Tipo assim, que vergonha, que vergonha. Gente, nem a esquerda tancou e nomes baixíssimos ocupavam os assuntos mais comentados do Twitter em homenagem à primeira-dama de Varzil, que desagrada tanto a esquerda quanto a direita. E olha só a matéria que o Estadão fez da Esbanja. Xingamento em público do empresário americano que fará parte do governo Trump mostra toda a delicadeza e a educação da primeira-dama do Brasil. E cara, olha essa foto. Olha essa foto! Uma das poucas unanimidades, viu? Parabéns, Janja! Ó, parabéns! No dia seguinte, imagino eu que essa senhora acordou com aquela sensação de ressaca moral do que aconteceu e quando foi questionada sobre suas falas, eis que... Janja, tudo bem? A senhora se arrependeu da fala ontem sobre o Elon? Por favor, aqui não, viu? Ali, na porta do hotel, não, viu? Só em evento oficial do G20. Por favor, né? Elon Musk respondeu com gargalhada dizendo que eles não ganhariam as próximas eleições. Então o Felipe Neto respondeu meio que desafiando o Elon Musk no melhor estilo. Vai lá, interfere pra você ver, eu te imploro. E é engraçado ressaltar esse ponto, já que foi o próprio Felipe Neto que pediu por interferência americana no Brasil em 2022. Mas apontar hipocrisia por quê? Pra quê? Já que tudo não passou de mais uma rodada de vergonha alheia, e essa aqui foi a cara do Felipe Neto enquanto a Esbanja, a deslumbrada da República, lacrava pro mundo todo. Num negócio que acabou se voltando contra ela mesma, né? Ah, e contra a diplomacia brasileira, que todos sabemos segue sendo um anão diplomático. Brazuela, thank-you ou deixe-o. Mas agora que nós falamos da Esbanja e como o seu deslumbramento acaba se voltando contra o próprio desgoverno, e eu agradeço por isso, eu preciso me atentar a coisas sérias que ela disse e isso confronta diretamente várias perseguições políticas. Se liga. PF ameaça anular acordo de delação se Mauro Cid não contar o que sabe sobre tentativa de golpe. Oficial do Exército foi convocado para novo depoimento na próxima terça-feira. Então vamos ao que você precisa entender, baseado na minha opinião. Até semana passada, a Polícia Federal tinha decidido deixar esse negócio de apresentar a denúncia do golpe tupiniquense para março de 25, mesmo tendo prometido que sairia em novembro. A leitura que eu fiz era de que, com a eleição do Trump, uma denúncia pequena, sem elementos mínimos de prova e tentando usar uma tese como sustentação, poderia ser bem ruim, tanto para a corporação, Polícia Federal, como para a Suprema Corte, já que Elon Musk é inimigo declarado de Xande, que conduz os inquéritos. Mas também seria bem ruim para o próprio Lula. Afinal, já pensou se a gente é taxado de ditadura e perde alguns benefícios econômicos no momento em que Lula está estudando cortar BPC e INSS? Mas não apenas isso, como também o fato de uma possível fraude no registro americano que levou Felipe Martins a ficar preso por 6 meses na torcida por uma delação premiada, tá na mesa do jogo. E pra galera que acha que isso é viagem, é doideira, olha isso aqui. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Marco Rubio discutiu possível fraude de entrada de Felipe Martins no país. A expectativa era que Felipe fizesse uma delação premiada e, enfim, a justiça de Brazuela tivesse algo mais que a delação do Cid, que aparentemente não prova nada. Tanto fica essa impressão que estão ameaçando o Cid de mandá-lo de volta para a cadeia caso ele não fale algo que possa fundamentar a denúncia que a nossa justiça quer tanto fazer.
Galera, vocês têm ideia do quanto isso é grave? Uma prova possivelmente forjada para prender uma pessoa para tentar fazê-la delatar uma tese que nem a população brasileira, em sua maioria, acredita. Só imagina o quão constrangedor seria a Polícia Federal oferecer uma denúncia de tentativa de golpe de Estado e a Justiça falar que... Ei, baseado apenas nas vozes da sua cabeça não vai rolar. Esteja arquivado. Como que ficaria a situação dos mais altos cargos que gritaram que era golpe? Como ficaria a situação da justiça brasileira com senhoras de 70 anos pegando 17 anos de cadeia por vandalismo, já que o golpe nunca existiu? Tem muita coisa envolvida nessa denúncia da Polícia Federal que não quer fazer justiça, quer reafirmar a tese que a mídia, o governo e a Suprema Corte venderam ao povo brasileiro. Se não tiver como provar, meu irmão, já era. E é isso que eu penso, meu Deus do céu, será que eu posso ser presa por dizer essas coisas? Posso, né? Vamos orar então para não acontecer. E aí, se no meio disso tudo se descobre fraude na implementação de provas forjadas? Ih, rapaz! O jeito então é botar Mauro Cid na parede e dizer que vão prendê-lo, o pai dele, a esposa, o cachorro, todo mundo. Em outras épocas de um passado recente, o nome disso seria pau de arara do século XXI. Né, Gilmar? Então, a Polícia Federal, até semana passada, tinha achado uma boa ideia esperar por mais provas para não flopar igual o Janja Palusa. Mas a situação mudou quando o tio França soltou fogos de artifício na estátua do STF e em seguida tirou a própria vida. Num claro protesto contra as injustiças do Brasil e a prisão de pessoas que escreveram com batom em uma estátua. Eu tenho que falar assim para não ser presa, e mesmo assim não tem garantias. Mas é achismo de minha pessoa. A mídia e a mais alta corte de justiça desse país bateram o pé que se tratava de um homem-bomba no atentado terrorista. Tentaram mobilizar a opinião pública para esse lado, de que não era um lobo solitário, tentando de uma forma, sei lá, feita de qualquer jeito, vinculá-lo aos atos do 8 de janeiro. Como se fosse uma continuação, sabe? A comoção em volta do discurso adotado deu à Polícia Federal a coragem. Eu não sei se esse seria o termo correto para usar o momento de, enfim, apresentar uma denúncia que, por falta de elementos, seria jogada para o ano que vem. Afinal, a vida é feita de oportunidades, não é mesmo? Aí o trem tava tudo certinho, tem tudo combinadinho. Só que eles não contavam com a fala da dona Esbanja. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. A gente ri, mas é sério, gente. Bestão, fogos de artifício, a gente ri, mas é sério? Então não era um terrorista? Era um bestão? Não era uma bomba? Eram fogos de artifício? Em vez de levar a situação com a seriedade que a mídia e o Supremo estão a semana inteira tentando fazer rolar, a gente ri? E esses são os primeiros pontos de observação da fala da Esbanja, que sozinha desmancha toda uma narrativa que tentaram fazer colar. Porque, ao que tudo indica, nem ela comprou essa narrativa. O outro ponto é como ela tratou a vida de uma pessoa que estava com sérios problemas emocionais após se separar da esposa. Um bestão. E você sabe o que aconteceu no dia seguinte a essas declarações da Esbanja? A ex-esposa do tio Francisco também tentou acabar com a própria vida, colocando fogo na casa onde permaneceu enquanto o fogo consumia tudo. Gente, é muito pesado isso aí, tá? E ninguém se deu ao trabalho de imaginar que do outro lado havia uma família enlutada. Eles queriam apenas rotulá-lo de terrorista para que a condição se aplicasse a uma narrativa. É assustador. Mas até o momento é isso. O Cid novamente ameaçado pela justiça, enquanto confiarão que a comoção pelo tio França dos fogos de artifício segurará a opinião pública. E aparentemente da Folha também. Dá uma olhada. Moraes e chefe da Polícia Federal antecipam conclusões ao atrelar inquérito do atentado ao 8 de janeiro. Ministro do STF e Andrei conectam o caso com outras investigações. Comentários sobre apurações em andamento e sob sigilo se tornaram frequentes. Então a Folha também está acreditando que eles vão usar esse atentado com fogos de artifício para compor o negócio e enfim oferecer a denúncia. Mas aqui, a Esbanja teve uma outra fala que me fez refletir. Agora sobre o inquérito das fake news que está há 5 anos. 5 anos aberto. E durante o período foi usado para invadir a casa de apoiadores do presidente Bolsonaro e acusá-los de crimes que eles não, eu também, né? Porque eu também tô nesse inquérito. De crimes que eles nem fazem ideia do que se trata, já que é um inquérito sigiloso e físico.
Inquérito comandado por Alexandre de Moraes, que inclusive usou o caso do tio França para mais uma vez dizer que as redes sociais devem ser regulamentadas. Se você ainda não sabe qual foi a fala da Janja que me chamou a atenção, foi essa aqui. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. Um ministro que atuou em cima de inquéritos que miraram quase que de forma exclusiva apoiadores do presidente Bolsonaro, enquanto Janones, que chamou o presidente Bolsonaro de pedo durante a campanha eleitoral, seguiu pleno. Agora é chamado pela esposa do Lula de parceiro. Parceiro, galera! Sobre isso, eu não posso discorrer muito além do que eu já falei, porque vai que o que eu disse não seja crime, mas alguém resolve usar a criatividade em cima de mim, já que vozes dissidentes não são bem-vindas na democracia brasileira. E aqui a minha pergunta é, tá tão claro pra vocês como tá pra mim? Essa semana será decisiva e eu não duvido nada que a Polícia Federal volte a dar o ar da graça para reacender as matérias e os jornais para criar alguma espécie de clima para que o que agora eles se sentem motivados a fazer. Mas essa é só a minha opinião. E a sua?